Olá, bom dia. Quem é quem no ar para todo o estado de Santa Catarina nesta manhã de domingo. E hoje voltamos a falar sobre um assunto muito legal que eu particularmente adoro e apoio sempre que posso. O associativismo, que é tão importante e traz tantos resultados para a sociedade de modo em geral. E hoje nós vamos conhecer a história de uma Associação Comercial e Industrial de Santa Catarina centenária, a ACIF, Associação Comercial e Industrial aqui de Florianópolis, que vai completar em maio deste ano 100 anos. 100 anos de muito trabalho, de muitos projetos e muitos resultados para a sociedade. E eu recebo para conhecer essa história pessoa que vai nos contar essa história e também um pouco da sua própria história no associativismo, Sander Demira, que é o presidente da ACIF. Sander, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Bom dia, agradeço o convite, é um prazer enorme. Seja bem-vindo. E eu tenho muita curiosidade de conhecer um pouco da sua história, primeiramente, porque eu sei que você está há 17 anos, é jovem, tem 41 anos de idade, mas há 17 já milita no associativismo, né? Já participa da vida associativista. O que te levou para o movimento há 17 anos atrás? Ou será que isso começou um pouquinho antes? Bom, aconteceram na realidade acho que dois fatores que foram muito importantes. Eu era um jovem que tinha acabado de sair da faculdade, né? Não tenho uma história, eu não tinha uma história empreendedora ou empresária na família, então meus pais são professores universitários, né? Então não havia este ambiente já preparado. E isso aconteceu no mesmo momento em que a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, através da visão do seu presidente da época, o Vinícius Lumertz, né? Favoreceu e abriu as portas da associação e estimulou para que houvesse uma organização de um grupo de jovens empresários, né? Para que eles pudessem se reunindo, debater e discutir os problemas que lhe eram comuns e ao mesmo tempo propor soluções para este grupo, né? Isso há 17 anos atrás. Destas reuniões surgiu o grupo dos jovens empresários ou a Câmara dos Jovens Empresários, né? Que foi um modelo muito bem sucedido, né? E que a gente inclusive teve a possibilidade de ampliar esse movimento, levando essa mesma nossa experiência bem sucedida para vários outros municípios do estado de Santa Catarina, né? Formamos naquela ocasião então a Federação dos Jovens Empresários e até posteriormente galgamos posições no âmbito nacional, na Confederação dos Jovens Empresários. Então é um movimento muito forte, né? Que é a porta de entrada do jovem no meio associativista, né? Que é muito importante, que dá uma capacidade, né? De aumentar os relacionamentos, né? Há uma possibilidade de aumentar a questão de competitividade, de capacitação e ao mesmo tempo uma experiência muito rica, né? Muito marcante. Então essa foi a história, né? Há 17 anos atrás, e que este movimento ou a participação no movimento do jovem empresário, ele tem uma outra virtude, que é possibilitar a formação, a aparição de novas lideranças, né? Então, este processo de associativismo, ele requer que de tempos em tempos novas pessoas adentrem ao movimento com energia, né? Com pujança, com disponibilidade para o trabalho, já que é um trabalho voluntário, né? E que a gente possa aperfeiçoar os resultados do movimento. Como pioneiro nesse movimento aí jovem, movimento que de tão bem sucedido, é copiado, e é interessante, esse copiado é com todo carinho, viu gente, não é de uma forma assim, negativa não, é uma forma carinhosa, foi copiado pelo movimento lojista, pelas CDLs também, hoje a gente tem CDLs jovens aí pelo estado de Santa Catarina, mas foi um movimento que começou dentro da FACISC, vamos colocar FACISC, porque o movimento das associações comerciais e industriais pelo estado. Como pioneiro desse movimento, Sander, e vendo aí essa escassez de liderança, né, em todos os setores, não só empresarial ou associativista, a gente vê escassez de lideranças na política, em várias áreas, né? Como é que você vê a participação do jovem hoje? Ela está mais ativa? Está acontecendo de uma forma mais frequente? Ou o jovem ainda olha para o associativismo com olhos um pouco distantes? Eu acho que os bons resultados e os bons exemplos que a gente tem gerado, eles são um grande estímulo, né, de novos
adentrarem ao movimento, né? Realmente, este movimento do jovem empresário, ele começou no ambiente da federação, da FACISC, né? E realmente, de tão exemplar e de tão promissor no sentido de trazer novas lideranças para o movimento, ele foi carinhosamente copiado, ou vamos dizer, inspirado, ajustado, né? E isso, a gente vê isso com muita honra, com muitos bons olhos, com orgulho, porque fomos o pioneiro, mas realmente ele tem a possibilidade de gerar um ciclo positivo dentro das sociedades e das cidades que nós estamos inseridos, né? Então é a participação de jovens com novas ideias, uma oxigenação de vontades, de energia, que propugnam, que lutam por uma cidade melhor, pelo estado melhor, pelo ambiente empresarial também melhor. Muito legal. E o jovem tem que participar cada vez mais, não é? Hoje, quem pode participar dos movimentos jovens da FACISC, por exemplo, filhos de empresários associados? Existe esse critério ainda? Na realidade, o nosso movimento ele é inclusivo, né? Na realidade, as pessoas, o pré-requisito é ter vontade de participar, né? Nós falamos em jovem empresário, mas jovem se denomina quem é jovem na atividade empresarial, também quem é jovem de idade, eventualmente quem é jovem de espírito, né? O movimento ele é inclusivo. E a associação comercial não é diferente, né? Hoje a associação comercial ela tem uma representatividade muito de acordo com a região aqui de Florianópolis. É sabido que aqui em Florianópolis grande massa das empresas está relacionada com a área da prestação de serviço e com o comércio, né? São pequenos e médios empreendimentos, né? Então nós representamos dentro da associação comercial esta massa. Muito legal. E ao completar esses 100 anos, que a gente vai comentar mais profundamente no segundo bloco, mas a ACIF vem com uma história aí bastante profunda, não é? De projetos voltados para a comunidade. Falando da participação dos jovens, eu gostaria de saber como é que está a participação das mulheres no movimento da associação da ACIF aqui em Florianópolis. Você vê que com bons olhos, você vê uma participação efetiva? Sim, a nossa associação ela foi muito feliz quando há 17 anos atrás, o equivalente a isso, ela abriu duas portas. Ela abriu essa porta que comentávamos agora do jovem empresário, mas ela fez o mesmo movimento em direção às mulheres, né? Sabidamente, as mulheres hoje ocupam uma parcela muito importante no dia a dia das empresas, né? Nos empreendimentos, etc. Então é importante que também a associação comercial, como outras entidades, dê guarida, dê espaço, né? Para que as mulheres possam ter o apoio que as entidades se propõem a dar para que possam empreender com mais qualidade, né, com mais competitividade. Isso é muito importante. E na associação não é diferente. Hoje, no nosso hall de diretores, nós temos inúmeras mulheres, competentes mulheres, inclusive. Muito legal saber disso. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os 100 anos da ACIF. Qual é a programação para a comemoração dos 100 anos da associação, que é uma das mais importantes do estado de Santa Catarina? E também vamos conhecer os números da ACIF, números de associados e os projetos mais importantes ao longo de 100 anos. Sei que vai faltar tempo, né, presidente? Mas a gente vai tentar resgatar os principais pontos desta história. Um instante só e a gente já volta. Sander Demira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, é meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Estamos falando sobre associativismo, né, Sander? Já falamos um pouco sobre a história, né, de como que você entrou ao associativismo. É um caminho sem volta, né? Não tem mais como sair, né? Vicia, é viciante. Verdade. Muito embora seja voluntário, e aí eu queria resgatar um pouquinho essa questão do voluntário. Toda a diretoria de uma associação comercial e industrial é voluntária, não recebe remuneração, né? Do presidente até o conselho consultivo fiscal, ninguém recebe salário, né, Sander? Verdade. A associação tem essa característica, né? Primeiro, a nossa associação, a ACIF, é a maior entidade de base voluntária do estado de Santa Catarina. O que isso significa, base voluntária? Significa que as empresas enxergam na associação comercial a representatividade, enxergam um valor em estar associado, né? E, portanto, fazem a sua adesão, né? Não é obrigatório, não é impositivo, é voluntário, né? Então, isso muito nos
primeiro envaidece, ao mesmo tempo nos mostra a responsabilidade que nós temos de representar bem o nosso associado, de prestar serviços em boa quantidade e de boa qualidade. Isso é um aspecto. O outro aspecto é com relação à questão do grupo que compõe e que gere a associação comercial. Obviamente que nós temos muitos colaboradores. Hoje na associação comercial nós ultrapassamos 70 colaboradores divididos entre a sede e as regionais que nós temos espalhadas pela ilha aqui por Florianópolis, e ao mesmo tempo nós temos um board, uma composição de diretores e de conselheiros, também todos eles voluntários. Então, da presidência, passando a diretoria, indo até o Conselho Superior e Conselho Fiscal, são todos empresários e empreendedores voluntários que doam o seu tempo, doam a sua energia, a sua competência em prol das bandeiras da associação comercial. Isso há 100 anos é assim. Desde que foi fundada. Quantos voluntários, mais ou menos? Tem ideia de quantas pessoas trabalham voluntariamente hoje com a CIF? Hoje, entre diretores e conselheiros, um universo de quase 200 voluntários. Então, é uma massa muito grande, importante, né? Uma massa muito considerável e que é essa massa que é capaz de produzir na associação comercial, né, os resultados que ela vem obtendo ao longo desse tempo. Quantos associados tem a CIF? Hoje nós estamos com cerca de 4.000 empresas associadas, né? Empresas essas que têm retornos, né, da associação. Quais são os principais retornos que a associação dá ao associado? Nós temos uma gama muito grande de produtos e serviços que são colocados à disposição do nosso associado, né? Desde serviços como planos de saúde, planos odontológicos, com preços muito competitivos, né, e com um serviço agregado muito interessante. A capacitação, né? Hoje na associação comercial, a cada mês nós temos cerca de 50 eventos de diferentes tipos, de cursos de curta duração, palestras ou até de eventos de mais longa duração. Então a capacitação ela é muito importante. Banco de talentos, o programa Reolio, que para quem os empreendimentos da área de alimentação, restaurantes e hotéis, por exemplo, que são grandes geradores de óleo de cozinha, que até um tempo atrás não tinham onde descartar corretamente o óleo de cozinha. O óleo de cozinha, depois de usado na fritura, era despejado muitas vezes na pia, no ralo, né, contaminando, né, toda a água da nossa cidade. Vejam, uma gota de óleo é capaz de contaminar 1.000 litros de água, então olha o tamanho do impacto, né? A associação comercial enxergou essa necessidade e começou fazendo a recolha desse óleo de cozinha. Esse programa deu tão certo, né, que hoje a gente já recolheu mais de 3 milhões de litros de óleo. A associação comercial foi responsável por botar Florianópolis no Guinness Book, né, o livro dos recordes. É a capital que mais recolhe óleo de cozinha no mundo, né? Esse óleo ele é recolhido, ele é levado para uma central, ele é produzido, gerado vários insumos, inclusive produtos de limpeza, e depois inclusive nós devolvemos, né, aquela doação que foi feita pelo restaurante, pelo hotel, nós devolvemos em forma de produto de limpeza. Conta para mim, esse projeto que levou Florianópolis e a CIF para o Guinness, né, colocando o diferencial mundial com esse projeto sobre meio ambiente que é fantástico, Sander, seria um dos principais que a gente pode destacar ao longo de 100 anos de ACIF? Não, esse é um projeto obviamente de muita visibilidade, mas a associação comercial felizmente tem muitos outros, né, de igual importância e igual imponência, né? Quais você destaca? Por exemplo, olha que curioso. E aí eu vou voltar 100 anos atrás, 1915, onde 5 visionários se reuniram com essa intenção de criar uma associação comercial, e lá já naquela época eles tinham uma necessidade, tinham uma intenção, que era de trazer a primeira agência bancária para Florianópolis. Veja que o Banco do Brasil, que se instalou aqui em Florianópolis, né, foi o 16º do país. Portanto, Florianópolis ou Santa Catarina teve uma agência bancária no estado antes mesmo, por exemplo, do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Através da CIF. Através da CIF, um pleito da CIF. E mais interessante ainda, né? A gente brinca entre nós que a agência do Banco do Brasil, ela chegou aqui em Florianópolis de navio, porque nós ainda não, na época, nós ainda não tínhamos a ligação através da ponte. Aliás, uma outra grande conquista, uma grande outra bandeira da associação comercial, né? Que ajudou muito a trazer a implementação da ponte Hercílio Luz na época aqui para a nossa capital.
Nossa, Ponte Hercílio Luz, que é um marco, né, histórico, arquitetônico, turístico, né? Tá aí com essa polêmica agora de reforma ou não reforma, mas enfim, surgiu também por um pleito conjunto com a ACIF. O primeiro banco, a primeira agência bancária, essa me surpreendeu, eu realmente não fazia ideia. E ao longo da história, muitas outras conquistas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sociais, políticas, sem institucionais. Dúvida. Sem dúvida, assim, a história da associação comercial, ela acaba se misturando com a história da cidade, né? Então, e agora nós estamos fazendo justamente... Esse momento é um momento muito interessante, vou fazer um parênteses, né? Nós estamos no momento de comemoração do centenário. Neste momento a gente, obviamente, que olha para trás, né, para resgatar essa bonita história da associação comercial que se confunde com Florianópolis. Quantos ex-presidentes, quantos ex-diretores nossos hoje estão sendo homenageados em formato de nome de ruas, quer dizer, em função da importância que cada um teve a seu tempo para a cidade de Florianópolis. Mas obviamente que a gente também não quer parar por aí. Pelo contrário, nós queremos valorizar essa história, queremos aprender com essa história, mas nós estamos muito com uma intenção muito forte de olhar para o futuro, né? Nós queremos olhar para os próximos 10, 20 e 100 anos da cidade. Então, é um grande posicionamento da associação, né, em relação ao futuro da nossa cidade. Muito legal. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vem falar sobre o projeto, não é? Essa programação para a comemoração do centenário da ACIF aqui em Florianópolis. Vai ter até selo comemorativo, não é? E esse projeto foi lançado agora, recentemente, aqui na capital, e os detalhes a gente vai contar depois do intervalo. E também vamos aproveitar a presença do presidente da ACIF aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre o atual momento econômico no Brasil, né? Mais do que nunca, as associações de classe, principalmente a ACIF, pode representar um empresário de uma forma mais efetiva, né? Mas como que isso pode acontecer? Com a sua participação, com toda certeza. Depois do intervalo a gente fala mais, um instante só. Sander de Mira, presidente da Centenária, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, é meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Já falamos aí um pouquinho sobre a história da ACIF, uma história que não cabe em 27 minutos de programa, né, presidente? 100 anos de história. A gente consegue aí pensar alguns momentos mais importantes, mais marcantes, mas tem toda uma programação aí para a comemoração desse centenário, né? O que a gente pode destacar e de que forma o nosso telespectador, o associado da ACIF, vai poder participar dessa festa? A gente está preparando essa programação com muito carinho. Na realidade, ela já começou essas reuniões, essa programação já há bastante tempo. Primeiro que nós montamos uma grande comissão formada por pessoas de diferentes atividades, empresários, associados, não associados, colaboradores, membros da diretoria, membros do conselho, pessoas de opinião e de representatividade na cidade. Formamos um grande grupo, né? Uma comissão do centenário, como lá nós denominamos, né? A presidência deste grupo, dessa comissão, está também a cargo do nosso presidente do Conselho Superior, o Doreni, né, que foi o ex-presidente da entidade. Este grupo se reúne semanalmente para montar todo o calendário de atividades. Nós também decidimos que nós não queríamos comemorar pontualmente no dia 13 de maio, que é o dia do nosso aniversário. Nós decidimos que nós queríamos estender essa comemoração para o ano do centenário. Então, 2015 está repleto de atividades em comemoração ao centenário. Depois nós também decidimos que nós precisávamos conversar com todos os públicos, né? Então, por exemplo, nós temos atividades que são prioritárias e que são em homenagem, por exemplo, aos ex-presidentes e às famílias de todos os ex-presidentes, mas nós temos um projeto que é o ACIF Mirim, que vem estimular o empreendedorismo nas nossas crianças de hoje, que serão os empresários do futuro. Nós temos, por exemplo, um livro de memórias que está saindo do forno dentro das próximas semanas, que resgata a história da associação comercial ao longo desses 100 anos, mas nós temos um ciclo de debates programados para o segundo semestre, que é justamente
pensar e dar uma contribuição, ser propositivo para a cidade na resolução dos nossos problemas. Mobilidade, saneamento, inovação. Então são temas que serão discutidos e serão ampliados para que a gente gere soluções para o futuro da nossa cidade. Então a grade está repleta de coisas boas. São mais de 40 atividades que nós programamos ao longo deste ano. No começo do ano, numa construção, para quem nos assiste aqui no estado inteiro, né, centenária, que é o Palácio Cruz e Souza, né, o palácio que está ali na Praça 15, faz parte do Centro Histórico de Florianópolis, um local onde já foi a sede do governo do estado, né? Nós fizemos o nosso evento inaugural. Lá nós fizemos a obliteração de um selo, né? O lançamento do selo que foi feito pelo Correios, né? Onde colocamos a nossa marca, colocamos o nosso centenário na história, né, da filatelia brasileira. Então foi feito o lançamento desse selo. Também foi feito o lançamento da orquídea da CIF, né, orquídea que é uma flor símbolo aqui do estado, né? Então nós fizemos o lançamento da flor, a orquídea da CIF também nesse próprio evento. E agora em fevereiro tivemos também um evento grandioso que foi muito interessante, que foi a nossa grande comemoração, uma parcela muito ampla da cidade e do estado, né? A associação, ou a história da associação comercial foi contada e cantada em samba enredo pela Escola Protegidos da Princesa, né? Que depois felizmente tivemos a felicidade de sagrar campeão do Carnaval de 2015. Título a mais aí pro centenário, foi né? muito legal, realmente foi muito gratificante. Muito legal. Deve dar muito orgulho, né? Com certeza dá um orgulho danado você olhar essa história toda, saber que faz parte dessa história, não é? E aí muitas pessoas podem estar se perguntando agora de que forma eu também posso fazer parte dessa história, participando, não é? Sem dúvida. Participando ativamente da vida da sociedade, só assim a gente vai mudar alguma coisa, não é? Sem dúvida. E aí, se tu me permites, eu acho que vale a pena uma reflexão, que foi a provocação feita no início do bloco, né? Nós estamos num momento muito importante da vida do nosso país, né? As manifestações mostraram isso, né? Aqui em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no país inteiro, um volume muito expressivo, né, de pessoas foi até as ruas com as suas diferentes reivindicações e manifestações, né? E aí eu acho que vale uma reflexão, né? A gente viu grande parte das manifestações sendo a favor da maior transparência, né, da ética, da reforma política, que são bandeiras muito importantes para o nosso país. Mas fica também a reflexão, fazendo o gancho com a tua pergunta, que é importante que cada um de nós, de forma individual, no nosso dia a dia, na nossa casa, nas nossas empresas, nós também sejamos exemplo. Verdade. A ética, a transparência, né, precisa ser dado por nós nos nossos atos mais simples do dia a dia. O nosso exemplo também faz toda a diferença no conjunto de um país. Então é importante sim que a gente manifeste, que a gente vá à rua se entender que deva ser manifestado dessa forma, mas mais do que isso, é importante que a gente pratique os nossos bons exemplos e que a gente trabalhe em sociedade, e aí a associação comercial é uma porta de entrada, né? Fica de pronto o convite para que participe do dia a dia da cidade, da vida empresarial da cidade, através da entidade empresarial que represente. Aqui em Florianópolis, a associação comercial, em cada uma das suas cidades existem também associações comerciais ou outras entidades empresariais de muita relevância e que prestam um excelente papel para cada um dos municípios, para o estado e para o país nosso. Afora, né? O associativismo torna a sociedade mais forte, sem dúvida nenhuma, não é? Quanto mais pessoas do bem estiverem juntas, unidas por uma causa bacana, eu tenho certeza disso que os resultados vêm. A gente só não pode ficar omisso em casa esperando que um milagre caia do céu, né? Tem que participar, tem que discutir, tem que debater, tem que conhecer, né, dos assuntos, né, Sander? Não, sem sombra de dúvida. Esse é o papel nosso de cidadão, né? A gente precisa agir dessa forma, a gente precisa trabalhar e dar o exemplo para quem está do nosso lado, né? E realmente a mudança ela começa na gente, né? É preciso que a gente arregace as nossas mangas, né? E se disponibilize para fazer a diferença. Isso é muito importante. Toda certeza.
Olha, tenho um prazer enorme de dizer isso, né, que a Band está de portas abertas ao associativismo sempre, Sander. Independente de ser o centenário ou não da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, nós apoiamos o associativismo e estamos aqui sempre divulgando as coisas que fazem a diferença, né, para a nossa sociedade. E gostaria de lembrar também que essa programação toda está disponível num site que foi criado, né? Quem quiser acompanhar pode acompanhar. Qual é o endereço do site, Sander? Pode entrar ou no site da Associação Comercial, www.acif.org.br, né? E nós temos um hot site também do Centenário, que é o acif100.org.br. Fique à vontade para conferir a nossa programação e fica de antemão já o convite para participarmos e mais uma vez o agradecimento pela sua oportunidade de hoje. Foi um grande prazer. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelas novidades, pelas notícias e parabéns ao centenário da ACIF. Vocês merecem, com certeza. Parabéns a toda a diretoria. E obrigada para você que acompanhou mais um Quem é Quem aí na sua casa, em todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem o seu domingo. Nos vemos na semana que vem. Até lá, um abraço, bom domingo para você.